Senhoras e senhores, vídeo 60 do canal. Antes de mais nada, se já puderem se inscrever e deixar like, eu agradeço. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Vinícius, sou professor, pedagogo, muitas vezes trabalhei dando aulas de informática e tenho este canal no YouTube extremamente caseiro, não tenho a intenção neste momento de criar um canal com muitos efeitos, com muitos recursos de áudio e de vídeo, pois o que me importa é trazer conteúdos, temas, situações do dia a dia, pensando em trazer mais conhecimento, né? Clarear um pouco algumas questões para as pessoas, para que tenhamos uma vivência em sociedade, um clima de cidadania um pouco mais justo e equilibrado, afinal todo mundo tendo acesso a todos os tipos de temas de maneira mais clara e compreendida, é mais fácil de termos uma sociedade mais justa. E neste momento no canal estamos fazendo a leitura da Bíblia. No vídeo anterior eu terminei os últimos dois capítulos do livro de Gênesis, e para não partir para o vídeo seguinte, que eu estava fazendo sempre 3 capítulos de cada livro, né, e aí ficou um em aberto, para não criar 2 com Gênesis e 1 de Êxodo, eu fiz essa pausa, terminei 2 de Gênesis. Hoje estou trazendo aqui um vídeo para resumir todo o livro de Gênesis, para quem não acompanhou todo, ou perdeu, ou quer entender apenas o que consta no livro de Gênesis, eu estou fazendo este vídeo. Então, você pode acompanhar todos os vídeos e ver este aqui como um reforço, né, é uma ideia, ou você pode simplesmente apenas acompanhar este aqui, se acompanham um ou outro, que aqui eu trago basicamente um geralzão de tudo que tivemos nestes 50 capítulos do livro de Gênesis, tá? Sempre reforçando que o meu intuito é altamente educativo, pedagógico, não tem interesse nenhum de colocar nada de maneira ou científica ou religiosa, apenas pedagógica, para a gente conhecer mais do que está de fato na Bíblia, sem precisar que algumas pessoas nos tragam. Claro que a teologia vai fazer algumas interpretações sobre um viés e um interesse dentro da teologia, claro que a ciência vai trazer sobre um viés dentro do interesse da ciência. A minha ideia é, lendo ali, interpretar, trazer algumas coisas para vocês e vocês também poderem ter este acesso, beleza? Então, nossa proposta é fazer um debate sobre o livro de Gênesis, que, chegando aqui no nosso índice, como vocês podem ver, é o primeiro de todos os livros e o primeiro deste conjunto aqui, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estes 5 primeiros livros são denominados de Pentateuco, né? Segundo a história da Bíblia, é um conjunto que conta a história da criação do mundo, de desde quando Deus criou o mundo até a morte de Moisés. Já dando um spoiler, mas ok, isso vai acontecer em algum momento, lá no final do Pentateuco, né? O término desse primeiro conjunto, né? Que conta principalmente a história do povo de Israel. Todas as gerações a ascensão, a concretização, vamos dizer assim, do povo de Israel com o término desse primeiro conjunto, vamos dizer assim, de histórias da Bíblia, terminando com a morte de Moisés. Mas nós aqui estamos longe. Então, Gênesis é o primeiro dos livros do Pentateuco. Então vamos sempre chamar de livro, pois é um termo bastante utilizado para dizer livro de Gênesis, livro de Êxodo, livro de Jó, livro dos Salmos, enfim, né, todos eles nós vamos sempre chamar de livros. Caso vocês achem que outro termo é melhor aplicado, por favor, deixem aqui nos comentários e nós vamos debatendo sobre, certo? Então, fazendo aquela nossa breve fala, resumindo um pouco todos os capítulos, mas não, o 2, o 3, não, uma coisa mais geral, ok? Por exemplo, os 4 primeiros capítulos, né, Gênesis 1, 2, 3 e 4, basicamente giram em torno das histórias que nós mais conhecemos, né? As pessoas de maneira mais geral conhecem a história da criação do mundo, né, da criação do homem e da criação da mulher, oriunda do homem, né? Deus naquele momento, ali na hora que gerou a mulher, veio da parte do homem, certo? Porque, segundo o que está no livro de Gênesis, Deus não tinha outra ferramenta para criar uma companhia que ele achasse justa para o homem, e ele então retirou uma costela, e a partir desta parte da vida, né, do DNA de Adão, fez uma companheira para ele chamada
Eva. Então, isso tudo nos 4 primeiros capítulos e contando também um pouco da história em si, tanto do erro cometido que nós chamamos de pecado, lá em Gênesis 3, né? A Eva mordendo a maçã, segundo ela, enganada pela serpente, a qual foi amaldiçoada por Deus. Depois Eva foi amaldiçoada e, por último, Adão foi amaldiçoado. A maior punição para a serpente, a segunda maior punição para Eva, sendo colocada como submissa a Adão. Daí talvez venha uma história toda de a mulher estar sempre tendo que ser submissa ao homem, segundo uma leitura bíblica. Não estou afirmando nada, mas muitas interpretações trazem este ponto como base. E por fim, Adão, né, sendo amaldiçoado, né, ao invés de Deus oferecer a terra da vida imortal, o paraíso que era o Éden, expulsou Adão do Éden, e a partir de então ele morreria, virou mortal, e teria que, até o dia da sua morte, trabalhar e cultivar o seu próprio alimento. Talvez o início do que a gente entende, o que nós temos até hoje nas nossas vidas, né? Temos que estar sempre correndo atrás da nossa alimentação, ela não está nas nossas mãos assim de maneira fácil, e vamos morrer em algum momento. Então isso tudo, né, ali nos 4 primeiros capítulos. Depois no capítulo 5, comentando um pouquinho as descendências, e aí gerando um pouquinho aquilo que a gente fala sobre as questões de o que eram os dias e os anos naquela época. Não temos uma noção, né, se de fato um ano tinha 365 dias na contagem de quando a Bíblia foi escrita. Pelo que eu pesquisei por cima aqui, Gênesis foi escrito mais ou menos no século 8 a.C., dentro da nossa leitura de hoje, né, da nossa cronologia. O que isso significa, então, para nós em relação a datas, não podemos afirmar. Depois, ali, tudo que a gente conhece entre os capítulos 6, 7 e 8, o dilúvio em si, né, toda a história do dilúvio, da criação da arca, da construção da arca por parte de Noé, o tempo que choveu e acabou com tudo que, segundo Deus, deu errado, então ele queria começar de novo, mas ao invés de partir do zero, ele não, pediu para Noé, cria uma arca, coloque 2 animais de cada junto, vá você e sua família, vou fazer chover a tal ponto de que toda a vida será destruída, e depois, ao secar e as marés baixarem, vocês vão novamente gerar famílias e descendentes, que é o que conta no capítulo 9. Né? Um parênteses aqui, é bem interessante, né? Tanto o capítulo 9 quanto o capítulo 10 dão muita ênfase a dizer quem são as pessoas, quais são as suas mulheres, quais são os seus filhos, quanto que viveram. A Bíblia traz muito isso aqui em Gênesis. Depois, lá na frente, veremos um pouco mais. Outra ênfase bastante importante, capítulo 11 de Gênesis, questão da Torre de Babel, né? Pessoas que quiseram se separar dos demais e Deus naquele momento não gostou, então quando eles estavam fazendo uma torre com a ideia de alcançar até os céus, né? Deus fez com que eles não conseguissem falar mais entre si, gerando confusão. Depois, boa parte dos capítulos seguintes, do capítulo 12 até basicamente, vamos colocar aqui o capítulo 20, contando boa parte da história de Abraão, que nasceu com o nome de Abrão, né? Tem toda uma história de ser um homem muito próximo de Deus, escolhido de Deus. Abrão, em alguns momentos, se questionando se ele era digno ou não, né? A questão das relações dele não poder ter filho e acabar tendo filho a partir da sua serva. Depois Deus fazendo uma alteração e dizendo que para que ele fosse abençoado e digno da sua palavra, ele iria mudar o seu nome para Abraão. Isso está claro ali no capítulo 17, e todo o rito da circuncisão, para ter a bênção, para ser dito crente e temente a Deus, todos os homens deveriam, até o seu 8º dia, serem circuncidados, né? Acho que é circuncidado. Se eu errei a palavra, peço desculpas, gente, ok? E aí depois, nos próximos capítulos ali, do 18, 19, 20, enfim, contando histórias envolvendo Ló, filho de Abraão, história dele com a sua mulher Sara, né? E trazendo um pouquinho o envolvimento de Sodoma e Gomorra, né? Cidades onde Abraão e Sara estavam transitando e tendo algumas situações de idas e vindas. A questão de Abraão muitas vezes indo em cidades ocultando que Sara era sua mulher, com medo de morrer, mas gerando problemas, pois por não ser sua mulher, os outros homens queriam tomá-la
para serem mulheres ou terem momentos com elas, né? E aí isso acabou trazendo em algumas situações até mesmo maldições para algumas populações, e aí que acabaram questionando também a Abraão porque ele fazia isso, e ele sempre dizendo, olha, eu fazia isso porque, né, de fato eu tinha medo de eu ser assassinado para vocês ficarem com a minha esposa, né? Então teve o povo que foi amaldiçoado e teve gente que não caiu em tentação, né? Capítulo 21, nascimento de Isaac, que é outra história bem conhecida, né? Capítulo 21 e 22, contando bastante essa parte de Isaac, Deus pedindo para que Abraão mostrasse para ele se ele realmente era temente, se ele realmente era crente de Deus, se era temente, se ele realmente faria tudo para provar que realmente acreditava e era o filho de Deus, o escolhido de Deus. Deus criou uma missão para ele, oferecer o seu filho Isaac subindo numa montanha, num monte, para provar, né, essa lealdade em relação a ele. Quando Abraão ia fazer isso, um anjo, segundo conta a história, veio e mandou ele parar, que notou que realmente ele era temente a Deus e que ele faria de tudo para provar o quanto ele era servo, vamos dizer assim, de Deus. Então Deus disse, não, tá tudo ok, você está mostrando a sua fidelidade para mim, não precisa sacrificar o seu filho, tá tudo ok. Certo? E aí no capítulo 25, Abraão falece, né? Depois também o filho dele com a serva, Ismael, também falece. E é uma coisa muito interessante que todos os filhos aqui em Gênesis que não são oriundos da união de marido e mulher, sendo de servas ou de outras pessoas que não têm esse vínculo direto com o homem, têm menos bênçãos e são prometidas menos momentos abençoados, menos glórias, menos momentos bons vindouros para estes, né? Uma coisa bem interessante, colocando que tem que ser casal e o filho do casal é que será mais abençoado. E aí, Isaac, depois disso tudo, né, depois de ter passado por essa transição, virou de fato uma figura bastante emblemática, e dele vieram filhos Jacó e Esaú, histórias bem contadas também, né? E Jacó e Esaú se entendendo, se desentendendo, um passando a perna no outro, enfim, Jacó, uma persona bastante importante. Lá no capítulo 32, né, ele também passando por um momento de se mostrar temente a Deus, crente em Deus, fiel a Deus, mudando o seu nome para Israel, a partir de uma luta que ele teve com uma pessoa que não dá para deixar claro se foi um homem de fato ou um anjo, né? Mas há uma representação de que ali ele teve uma luta contra um enviado de Deus para provar a sua fidelidade e a sua lealdade a Deus, né? E nesse combate, uma passagem bastante interessante é que ele foi ferido na perna, e esse ferimento gerou uma cultura futura de, mais ou menos nessa posição, é a parte onde homens e mulheres não iriam mais comer a carne dos animais, perto do nervo ciático, né? Na altura do quadril, mais ou menos assim. Então, bem interessante essa passagem, que também mostra a outros costumes trazidos até os dias de hoje. E aí lá no capítulo 35, né, Isaac falece, né, já era bastante idoso, e sempre no falecimento tendo um momento bem interessante também de trazer bênçãos, o filho mais velho, o filho mais novo, sempre o mais velho trazendo o primogênito sendo abençoado, muitas vezes ele sendo abençoado e o mais novo não, tá? Em outros casos, muitos filhos, o patriarca, vamos dizer, não necessariamente sendo o pai, mas o avô, o bisavô de alguns, fazendo as bênçãos para todas as gerações, de acordo com leituras, e que eles ficavam vendo se, né, como as histórias iam acontecendo entre eles. E aí, depois disso, conta-se bastante a história de Esaú, para chegarmos em José, que é outro elemento bastante conhecido aqui em Gênesis, né, começando ali pelo capítulo 35, José, né, um filho mais novo, que acabou sendo vendido para mercadantes, enfim, do Egito. Então a sua história é toda avançada, né, toda desenvolvida no Egito, e ele tinha sonhos e ele interpretava e fazia leituras de sonhos. E foi uma bênção, segundo toda a leitura aqui nos próximos capítulos, que Deus deu para ele. Um primeiro momento ele estava preso, depois o faraó
descobriu, por ele ter ajudado outros servos do faraó a entenderem seus sonhos, que ele tinha este dom, que ele era abençoado por Deus desta forma, e a partir disso José começou a ajudar o faraó a evitar uma fome, trazendo uma passagem bem interessante de vacas gordas e vacas magras. 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, com a expressão vacas magras no item fome. Bem interessante também, outra expressão que utilizamos hoje em dia. E aí depois, no desenvolver da história, né, no momento da fome, a família de Esaú, né, a família de Jacó, perdão, né, e seus descendentes, Israel, né, agora com seu nome, acaba também indo até o Egito porque também estava passando fome e reencontra o seu irmão, que no primeiro momento exige muitas coisas deles, cria uma situação deles irem e virem até saber que o seu pai Israel de fato estava vivo. Então o seu reencontro com seu pai depois de muito tempo, seu pai achando que ele tinha morrido, pois seus irmãos, ao venderem José para os mercadantes, mentiram para o pai, dizendo que ele tinha sido morto, né, falsificando a roupa dele com o sangue de um animal morto, para dizer que ele tinha sido morto por um animal. Então eles acabam se reencontrando e no fim, né, era uma última vontade, era uma última situação para que Israel pudesse falecer em paz, e foi o que aconteceu, né? Ele fez todo o seu testamento, todas as suas bênçãos, e tem uma outra parte aqui na bênção de Israel na hora do seu falecimento, do seu testamento. Ele foi abençoar os filhos de José, porém botando as mãos direita e a mão esquerda nas cabeças trocadas. Sempre se teve uma prática de a mão direita como a mão positiva, com a mão correta no primogênito, e a mão esquerda com a mão não tão importante na cabeça do mais novo, e ele fez o contrário. José ficou incomodado e ele disse: eu sei que eu estou fazendo isso, que justamente o mais novo será soberano, estará numa posição maior do que o mais velho, ou seja, a mão direita de fato sendo vinculada para algo melhor, desde uma época bíblica, ou uma tradução que se chegou a isso. Quem souber disso pode nos avisar. Terminando no capítulo 50 com o enterro de Israel, que foi todo um evento que durou 40 dias. Assim como o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, aqui o enterro também dura 40 dias. Uma cronologia, né, uma quantidade de tempo padrão para eventos bíblicos. Bem interessante. E por hoje seria esse o findar do livro de Gênesis. Ao todo foram 50 capítulos e amanhã começaremos a fazer a leitura do livro de Êxodo, certo, minha gente? Então, espero que vocês tenham curtido, acompanhado até aqui. Algum comentário, se quiserem perguntar alguma coisa, podemos debater mais, trazer algumas curiosidades, alguns complementos e vamos nos falando. Então, quem puder, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. Eu queria muito ter a possibilidade de crescer com o canal dessa forma caseira mesmo, tá? É proposital, porque eu me preocupo mais com o conteúdo do que com o visual e tudo mais, que poderia enriquecer, claro, mas um conteúdo sendo bom, eu acho que o visual é o de menos. Afinal, o importante é falarmos, ouvirmos e trocarmos conteúdo, e não necessariamente uma parte mais visual, beleza? Valeu a todos e todas e até o próximo vídeo.